Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes e nesse vídeo nós iremos concluir o estudo aí sobre as medidas de dispersão, né, relacionadas à estatística básica. Então esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu gravei com a finalidade de abordar esse tema aí para vocês, tá certo? Então nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre variância e desvio padrão. Então, iniciando o estudo, nós temos o seguinte: nós observamos que, no caso do desvio médio, que foi o tema do vídeo 2, da parte 2, né, do vídeo anterior, a dificuldade se encontra em operar com esse tipo de desvio justamente pela presença do módulo, para que as diferenças entre o valor, o xi e o x barra, né, o valor correspondente àquela classe e a média da sequência, elas possam ser interpretadas como distância. Então, pode ocorrer dificuldades nesse contexto aí, nesse módulo, no cálculo do módulo. Então, outra forma de se conseguir essas diferenças, uma outra forma de conseguir que essas diferenças sejam sempre positivas, porque lembrando, o objetivo é verificar o quão distantes da média estão os números que compõem a sequência numérica que você está analisando, certo? Então, uma outra forma de tornar essa diferença positiva é elevar ela ao quadrado, certo? Então, se nós substituirmos nas fórmulas do desvio médio simples essa expressão aqui, que envolve o módulo, por essa expressão aqui, tira o módulo e eleva a expressão ao quadrado, nós vamos obter uma nova medida de dispersão, que é conhecida como variância, certo? Então, a variância é uma outra medida de dispersão que consiste basicamente em substituir os módulos que aparecem na fórmula do desvio médio por elevar essa expressão ao quadrado, essa diferença ao quadrado. Então, a variância é a média aritmética calculada a partir dos quadrados dos desvios obtidos entre os elementos da série e a sua média, certo? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada positiva da variância. Então, o desvio médio nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Em particular, para essas medidas, nós vamos levar em consideração o fato de que a sequência de dados representa uma população inteira, ou uma amostra de uma população, certo? Então, falando um pouco sobre as notações, né, como é que é simbolizada essa questão de variância, desvio padrão, em geral a variância ela é representada dessa forma aqui, né? Essa letra do alfabeto grego aqui, é conhecida como sigma minúsculo, né? Sigma minúsculo, sigma maiúsculo é justamente o símbolo de somatório, né, que a gente conhece bem. Então essa letra é utilizada para representar o desvio padrão. Quando você colocar o quadrado, você está trabalhando com a variância. Quando você coloca assim, é o desvio padrão, sem o quadrado. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Quando a sequência de dados representa uma amostra, a variância será denotada por S ao quadrado, só S, né? E o desvio padrão por S de x. Quando você estiver trabalhando com uma população inteira, a gente utiliza essa letra do alfabeto grego, sigma, né? Sigma ao quadrado é variância, sigma é o desvio padrão, certo? Beleza. Falando agora um pouco sobre o cálculo da variância e do desvio padrão nos diversos casos, né? O primeiro caso é quando você está trabalhando com dados brutos ou em forma de rol. Então, nesse caso, como é que é feito o cálculo da variância e, consequentemente, do desvio padrão? É muito semelhante ao cálculo do desvio médio, como a gente já mencionei aqui um pouco antes. A diferença é que, ao invés de você trabalhar com o módulo, aqui você vai trabalhar com a expressão, a diferença aqui é ao quadrado. Mas a forma de fazer a conta é a mesma. Eu vou pegar o valor da sequência, subtrair da média e elevar ao quadrado. Pego o próximo valor da sequência, subtraio da média e elevo ao quadrado. Faço esse processo com todos os elementos da sequência. Assim que tiver os resultados, eu somo e divido pela quantidade de elementos que a sequência possui. Então, a variância, a forma de cálculo é semelhante à do desvio médio, né? Muda só a troca do módulo pelo expoente 2 aqui, pelo quadrado. Então, um exemplo aqui numérico, vamos calcular a variância e o desvio padrão da sequência 4, 5, 8, 5.
Uma sequência que contém 4 elementos. Então, o primeiro passo, calcular a média, né, desses elementos. Então, somamos todos eles, dividimos por 4, obtemos aqui 5,5. Então, essa é a média dessa sequência. Em seguida, a gente faz a diferença entre os elementos que compõem a sequência e a média. E pegamos essa diferença e levamos ao quadrado. Então, 4 menos 5,5 ao quadrado dá 2,25. O próximo elemento, 5 menos 5,5 ao quadrado dá 0,25. O próximo elemento, 8 menos 5,5 ao quadrado dá 6,25. E o último elemento, que é mais um 5, né? 5 menos 5,5 ao quadrado, que dá 0,25 também. Então, fazemos essas diferenças, elevamos ao quadrado, depois é só somar esses valores aqui, soma eles, ó, e divide por 4, né, que é a quantidade de elementos que essa sequência possui. Nesse caso, o resultado da variância vai ser 2,25. Como a gente sabe que o desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância, então o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 2,25, que dá 1,5 unidades, certo? Se a sequência anterior representasse apenas uma amostra, a variância seria denotada por S, ao invés de sigma, como a gente utilizou, né? E o desvio padrão, a variância S ao quadrado e o desvio padrão S, certo? Pronto. Nesse caso, a fórmula, ao invés de a gente utilizar sigma aqui, utilizaria o S, mas isso é só uma questão mesmo de notação, certo? O importante é entender como funciona o cálculo mesmo, certo? Pronto. Beleza. Finalizada essa parte, vamos falar um pouco agora sobre o segundo caso, né, que é quando a gente tem a variável discreta. Então, para o caso que a gente tem a variável discreta, né, os dados são apresentados por meio de uma tabela, a forma de fazer o cálculo é semelhante à do desvio médio. A diferença, vou repetir novamente, é que ao invés de utilizar módulos, a gente utiliza a diferença aqui entre o valor correspondente a frequência correspondente àquela classe e a média, né? Ao invés de utilizar o módulo, a gente pega essa diferença ao quadrado. Pronto, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Como a gente já mencionou. Fica atento a essa questão, né? Se você está trabalhando com uma amostra de uma população ou se você está trabalhando com a população inteira, né? Se você estiver trabalhando com uma amostra da população, a simbologia, ao invés de sigma, você vai utilizar o S, né? Somente o S, certo? E aqui embaixo na fórmula, veja que aqui em cima você tem o somatório das frequências individuais, das frequências absolutas, né, de cada elemento da sequência. Aqui você tem o somatório das frequências individuais menos 1, certo? Pronto. Tomando um exemplo, vamos calcular a variância dessa série aqui abaixo, que é representativa de uma população, certo? Então, nesse caso, o primeiro passo é calcular a média desses elementos, né? Seria a média ponderada. Então, fazendo o cálculo da média ponderada, nós encontramos 3,65. Próximo passo é calcular, então, a variância, né? Tomando a diferença entre os elementos da série e a média, elevando ao quadrado e multiplicando aqui pela frequência correspondente àquele elemento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, para o elemento 2, eu teria que fazer 2 menos o valor da média, que foi 3,65, ao quadrado, vezes 3, que é a frequência individual correspondente a esse elemento. Então, eu preciso fazer esse processo com todos os elementos aqui. Ao fazer isso, nós somamos os resultados e dividimos pela quantidade de elementos que possui nessa sequência, ou seja, pela soma das frequências individuais, que nesse caso é 20. Então, a variância deu 0,9275, certo? Então, essa é a variância. O desvio padrão, como a gente já sabe, é o resultado da raiz quadrada da variância, que nesse caso dá 0,963. Vocês podem estar achar curioso, né, que a raiz quadrada de 0,92 deu 0,96, deu um número maior, né? Por que isso acontece? Aqui cabe um parêntese, né?
Toda vez que o número está entre 0 e 1, a raiz quadrada dele é maior do que ele, né? É maior do que ele. A partir do número 1 e diante, né? Aliás, o número 1, a raiz quadrada de 1 é ele mesmo. Maior do que 1, qualquer número maior do que 1, a raiz quadrada é menor do que o número. Certo? É uma curiosidade que é interessante a gente abrir esse parêntese. Pronto. Um segundo exemplo, ainda nesse contexto, se a variável discreta fosse representativa de uma amostra, a variância seria indicada com S ao invés de sigma e seria calculada exatamente da mesma forma. A única diferença é que aqui embaixo, ao invés de ser o somatório das frequências individuais, vai ser o somatório das frequências individuais menos 1. Nesse caso, daria 0,9763 para a variância e 0,988 para o desvio padrão. Pronto, pessoal. Um terceiro caso que nós temos aqui relacionados ao cálculo da variância e desvio padrão é quando estamos trabalhando com variável contínua. Nesse caso, novamente, para desconhecer os particulares valores, por desconhecer, né, os valores de cada elemento da sequência, nós substituiremos esses elementos pelos pontos médios da classe. E aí a forma de fazer o cálculo fica exatamente igual. A diferença é que ao invés de tomar um elemento único, eu vou tomar, como eu tenho uma faixa de valores, eu vou pegar o ponto médio daquela faixa de valores. As fórmulas são idênticas, certo? Essa daqui de cima, você está trabalhando com a população, e aqui quando você está trabalhando com uma amostra. Tomando um exemplo aqui, ó, vamos calcular a variância e o desvio padrão dessa série representativa de uma população. Então, o primeiro passo, calcular a média desses valores, né? A média dessa distribuição aqui. Então, para calcular a média, a gente pega o ponto médio de cada uma das classes, multiplica pela frequência individual correspondente, soma esses produtos e divide pela quantidade de elementos dessa distribuição, que é a soma aqui das frequências individuais, que nesse caso é 10. Então, fazendo isso, nós encontramos a média dessa série, que deu 8,4. E agora? Bom, agora nós vamos fazer as diferenças entre o ponto médio de cada classe e o x-barra, e a média que a gente acabou de calcular. Então, vou fazer o exemplo aqui da primeira classe, né? Qual seria o ponto médio dela, né? O ponto que está exatamente aqui no meio. É a média aritmética das extremidades. Então, 0 mais 4 dividido por 2, que dá 2. Está colocado aqui. Qual é o ponto médio dessa classe agora? Está aqui, é 6, né? Que é 4 mais 8, 12 dividido por 2, 6. O ponto médio dessa classe, está aqui, 10. O ponto médio dessa classe, tá aqui, 14. Então, a gente vai fazer a diferença desses pontos médios para a média que a gente calculou anteriormente, que deu 8,4, né? Então, faz essas diferenças e eleva ao quadrado e multiplica pela frequência individual correspondente a cada classe. Então, na primeira classe, multiplica por 1, na segunda por 3, e assim sucessivamente. Então, faz essas multiplicações, soma esses resultados e divide pela quantidade de elementos dessa distribuição, que é a soma das frequências individuais, que nesse caso é 10. Então, fazendo isso, fica 102,4 dividido por 10, 10,24. Esse aqui é a variância dessa distribuição. A raiz quadrada, que deu 3,2, é o desvio padrão, certo? Nesse mesmo contexto, a mesma distribuição, se nós tivéssemos, ao invés de uma população, tivéssemos uma amostra, né, representativa de uma amostra, a única diferença é que aqui embaixo, ao invés de dividir pelo somatório das frequências individuais, vamos dividir pelo somatório das frequências individuais menos 1. Então, era 10, então fica 9, né? E aí a variância fica 11,38, quanto que o desvio padrão passa a ser 3,373, certo? Pronto, os comentários para a gente finalizar. No cálculo da variância, quando nós elevamos ao quadrado a diferença entre o xi e o x-barra, a unidade de medida da série fica também elevada ao quadrado. Então, se você estiver trabalhando com dados que representem, por exemplo, distâncias, né? Comprimentos, a unidade de medida seria metro, né? Então, a variância a unidade vai ser metro quadrado, certo? Então, nesse caso, a variância é dada sempre no quadrado da unidade de medida da série.
Se os dados são expressos em metros, a variância é expressa em metros quadrados. Em algumas situações, a unidade de medida da variância nem faz sentido. Né? O caso, por exemplo, em que os dados são expressos em litros, né? A variância seria expressa em litros quadrados. Portanto, o valor da variância não pode ser comparado diretamente com os dados da série. Ou seja, variância não tem interpretação. É bom a gente destacar isso aqui. Variância não tem interpretação. Ela é um passo anterior ao que a gente utiliza de fato, que é o desvio padrão, né? Então, exatamente para suprir essa deficiência da variância é que se define o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e aí você retorna para a unidade de medida dos dados que estão sendo trabalhados no contexto que você está tratando, certo? Então, como desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ele terá sempre a mesma unidade de medida da série, e, portanto, admite a interpretação, que consiste em quê? Consiste justamente em fornecer para a gente uma ideia do quão distante, em média, estão os dados da sua pesquisa, os dados que você está trabalhando, está tratando, para a média dessa distribuição. Então, o quão distantes do meio, da média, estão os dados. Né? É isso que fornece para a gente o desvio padrão, é isso que fornece para a gente o desvio médio, nós vimos no vídeo 2, e é isso que tenta fornecer para a gente também a amplitude total, né, que nós vimos no primeiro vídeo. Certo, pessoal? Então, em relação às medidas de dispersão relacionadas à estatística básica, nós temos basicamente essas, certo? Então, com isso a gente conclui esse vídeo, encerra esse conteúdo, espero que esteja sendo útil para vocês e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.